É nosso entrevistado hoje no estúdio o médico Samir Salmen. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Doutor Samir, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente. Faz tempo que o Samir não vem aqui comigo, é aquelas coisas de... Ele realmente trabalha bastante, mas é até uma bobeira nossa da TV Prevê deixar de trazer uma inteligência tão grande da nossa região, não só pelo sucesso dele como médico, os cargos que ele ocupa na APM, no INSS, mas pelas opiniões, inclusive políticas do Samir. Foi vereador em Agudos, não quis a reeleição até na época por motivos, quando o nome dele era cotado para ser prefeito, até por motivos filosóficos até, existencialistas até. Até que começo perguntando de política com você, doutor. Você sou política mesmo, Zé? Não, como diz meu pai, um político antigo, você nunca sai do mundo político porque alguns o empurram de volta, né? No momento, estou preocupado com a minha carreira profissional, com a minha filha que está concluindo a universidade, e dizer que nunca vou voltar é mentira. Isso não existe. A política, ela é prazerosa, ela é saborosa, o contato com a população é ótimo. Então, pode ser que talvez um dia, em algum momento, se convocado, podemos reestudar. Mas agora é o momento de trabalhar e de cuidar da família que ficou largada aí um bom tempo, né? Continua morando em Agudos, mas com o exercício da medicina em Bauru e Agudos, né, Samir? Eu moro na Marechal Rondon, né? Eu tenho apartamento aqui, casa lá, mas moro em Agudos por uma questão de opção de vida, minha família é de lá, e eu costumo dizer que eu moro em Agudos porque eu sou mais inteligente. A qualidade de vida em Agudos é altíssima, uma cidade muito bem cuidada, é extremamente prazeroso viver lá e trabalhar em Bauru, que é a grande mãe de toda a região, né? Que Agudos só tem um defeito. Toda vez que eu falo isso aqui, os alunos meus lá de Agudos ficam loucos da vida. Diz que é a sombra que os prédios de Bauru fazem em Agudos, entendeu? Sim. Não dá... Nós devolvemos com a serra, né? A serra segura a chuva, a chuva, né? Bom, Samir, o que é esse seminário de aposentadoria por invalidez que vai ser realizado? Olha, a Associação Paulista de Medicina de Bauru, a Regional Bauru, a famosa APM, através do seu presidente, Dr. José Eduardo Marques, que inovou, essa que é a grande verdade, inovou a metodologia de administrar a Associação Paulista, vem realizando uma série de debates com temas polêmicos, aborto, eutanásia, ou seja, está trazendo para dentro da associação um público que deve discutir as questões médicas. E agora eu fui incumbido pelo Dr. José Eduardo de montar esse primeiro seminário da Associação Paulista de aposentadoria por invalidez, que é um tema extremamente polêmico. Então, quinta-feira agora, essa quinta agora, dia 25, das 8 da manhã às 8 da noite, na Casa do Médico, ali na Amadeu San Giovanni, nós vamos fazer um seminário onde especialistas do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, especialistas do Conselho Regional de Medicina estarão abordando esse tema. Vamos dissecar a aposentadoria por invalidez, explicar à sociedade o que ela é e como ela deve ser gestada. Quem que pode participar desse evento, Samir? Olha, professor, o público-alvo são as grandes empresas. É importante que os recursos humanos estejam atentos a esse curso. Gestores de recursos humanos, médicos do trabalho, assistentes sociais, advogados trabalhistas, sindicatos. Os sindicatos das categorias são bastante interessados, secretarias de saúde do município da região, né? Postos de saúde, gestores públicos, esses centros de referência de saúde do trabalhador como o Sereste. Eu acho que para esse é o público-alvo da nossa intenção de trazer esse tema. Eu esqueci de avisar o telespectador, nós estamos com um problema na internet hoje, no laptop nosso aqui, então você, se quiser participar da entrevista, faça a pergunta pelo telefone, viu? E se daqui a pouquinho liberar a internet, eu dou aviso aqui. Então você liga nos telefones da TV Prevê e eles passam a pergunta aqui para a mesa. Quem que vocês vão trazer de palestrante, Samir? Olha, nós estamos com 4 peritos especialistas em aposentadoria por incapacidade e invalidez consequente. Eu vou colocar aqui os temas que serão tratados.
Nós vamos falar sobre a história da aposentadoria durante o mundo e no Brasil, a importância do INSS nessa região. Nós vamos levar o gerente do INSS, o Josué, para explicar qual é a capilaridade do INSS hoje em números, quanto em benefícios por aposentadorias por invalidez se deposita na região. Definições técnicas com o chefe da perícia médica de Bauru, esse é um tema que aborda para advogado, seja muito importante, o que é a aposentadoria por invalidez, quais são os critérios de admissão no INSS, e um tema muito interessante, Duda, nós vamos falar muito sobre reabilitação antes de se aposentar, as tentativas que se fazem de se reabilitar as pessoas que estão caminhando para a invalidez e, quem sabe, conseguir se recolocar no mercado de trabalho esses indivíduos. Por fim, fechando a noite, nós falaremos sobre o conflito entre a perícia médica e os médicos assistentes. A questão dos atestados médicos, a aceitação por parte da Previdência. Estaremos debatendo esse tema junto com o conselheiro do Conselho Regional de Medicina, Dr. Carlos Alberto Montegobo. Então vai ser um debate saudável para que se esclareça, colegas médicos do trabalho e advogados, essa questão. Bom, acabou de chegar o meu laptop já arrumado aqui, então pode já fazer pergunta pela internet daqui para frente, que deverá já cair aqui no estúdio já. Por que essa dificuldade para aposentar por invalidez, Samir? Eu tenho caso lá, e às vezes numa escola, dá aula, você tem um professor considerado inválido e pede para você adaptar. Aí isso aconteceu no Prevê agora recentemente. Aí você passa o professor para a secretaria. Aí ele vai lá na secretaria fazer o trabalho de uma secretária que ganha R$1.000, R$1.200 e o salário dele é 3. E eu sou obrigado a continuar mantendo lá na secretaria por um determinado tempo, fazendo um serviço que no mercado é 1,5 e ele ganhando 3, 3,5. O inválido para a Previdência Social é aquele segurado que não consegue mais, através do seu trabalho habitual, ter o seu salário, manter as condições de vida da sua família e dele mesmo. A grande dificuldade que existe é a comprovação dessa condição de invalidez diante do Estado. Então, é necessário que o segurado se municie de provas, de documentos médicos, de exames que sensibilizem e acabem por provar ao perito, seja ele o perito do INSS, ou de um plano de saúde privado, ou de uma estatal, ou de uma previdência municipária, como no caso a FUNPREV, aqui em Bauru, da Prefeitura, cabe ao segurado apresentar esses elementos que convençam o perito de que, efetivamente, ele não tem mais condições de, através do seu trabalho habitual, prover a sua família a si mesmo de sustento. E nem sempre no Brasil essas provas, pela dificuldade que o sistema público de saúde hoje tem, né, professor? Nem sempre essas provas acabam aparecendo. Mas é problemático para as empresas. Agora, a readaptação é um dos temas que vai ser tratado. O INSS tem um programa R2, nós estamos levando 2 assistentes sociais especializadas em readaptação ou reabilitação, como se fala no município, né? Para que exatamente dúvidas como a sua como gestor, porque realmente é um dilema, você pegar um indivíduo altamente qualificado e colocá-lo numa... Eu estou até pensando em mandar alguém do meu RH para assistir, pode também ou não? Pode. As inscrições eu posso colocar? Claro, por favor. Eu pediria às empresas, a todos os interessados, que telefonassem na Associação Paulista de Medicina, APM. O telefone é o 3226-5005, repito, 3226-5005, entrar em contato com a Carol. A inscrição individual é R$50, porque a Associação Paulista de Medicina vai montar uma estrutura ali, uma estrutura cara para poder receber a todos, mas acho que é um investimento extremamente barato para quem precisa de informação e dar qualificação para os seus funcionários. Bom, Samir, já 2, 3 vezes que você veio aqui, eu forço você a falar sobre a medicina no Canadá. E toda vez eu fico uma semana depois recebendo e-mails ainda do paraíso que é o Canadá em termos de saúde pública. Fala para o nosso telespectador, até porque a gente sabe que nos Estados Unidos a saúde pública de previdência funciona muito pior que no Brasil. Fala do Canadá. Olha, eu acho que o grande segredo do Canadá foi eliminar
a doença como uma entidade ou particular ou pública, que é o grande problema nosso no Brasil. Você vê em números no Brasil, um médico para atender um paciente pelo SUS, Duda, ele recebe R$8, dos quais descontados a participação do hospital, ele ganha R$ 5,60. Por outro lado, num consultório privado, um paciente hoje tem que desembolsar R$250, R$300 para ser atendido por um médico. Ou seja, há uma disparidade, uma coisa absurda que não tem nexo, não tem ligação. O Canadá eliminou esse tipo de situação. A medicina no Canadá é socializada. Todos os médicos trabalham numa planilha, numa tabela que se aproxima muito da praticada aqui pela Unimed, que eu acho que é a entidade mais ética, mais coerente nesse sentido. E há limites de ganho e de procedimento. Por outro lado, os custos da medicina no Canadá foram zerados. A grande contribuição que se faz é para a Previdência Social. O que o governo faz nas cidades? As cidades são divididas em esquadrias de 10 quarteirões. E a cada 10 quarteirões, o governo municipal coloca uma grande casa, uma grande clínica, que ela tem o famoso médico interno, que aqui seria aquela figura antiga e fantástica do clínico geral. Esse médico interno, e 90% são mulheres, viu, Duda? São médicos que eles acompanham a criança durante o tratamento pediátrico, a mãe durante a gestação, o idoso para o tratamento geriátrico, a clínica de uma maneira geral, e realizam exames de sangue básicos, eletrocardiograma, raio-x nesta clínica. Nenhum indivíduo no Canadá consegue uma consulta com um especialista sem antes passar pelos médicos de bairro. Este é o grande segredo, mas importante. Há médicos dos bairros, existem postos de saúde. Se você for hoje aqui no Pronto-Socorro Central de Bauru, isso é uma estatística consagrada. De cada 10 pessoas que estão lá agora para serem atendidas, no máximo 2 constituem urgência e emergência. Esses usuários vão lá por uma questão cultural e educacional. O brasileiro tem um padrão cultural muito baixo, mas por outro lado, ele não é atendido na periferia. Não há postos de saúde na periferia. E não havendo, eles acorrem para onde as portas estão abertas. Por isso que os nossos pontos-socorros ficam engurgitados de pessoas e aí os profissionais são prejudicados. Quem realmente tem uma urgência, uma emergência, tem dificuldade para o atendimento. Então eu acho que o grande segredo da medicina do Canadá é dar assistência ao cidadão aonde ele mora. Eu tenho um exemplo, eu tenho um colega lá que é uma das maiores autoridades em cirurgia do trauma do Canadá. Ele não passa por um cardiologista. Ele, médico, é consultado no bairro dele com um cartão magnético e se ele tentar ser atendido num ambulatório de especialidade, ele é barrado, literalmente. Ele só pode chegar num especialista quando o médico da periferia, o médico internista, o vê e entende que ele precisa ir para um gastro, para um cardiologista, por um neuro. Então, atender a população aonde ela mora é o grande segredo da medicina do Canadá. O cidadão pode ir a pé no posto de saúde e ser atendido com dignidade. Ele será indicado para outro lugar. Exatamente, ou seja, não há essa invasão de ambulatórios de especialidade. Outro detalhe importante, nenhum médico tem consultório particular no Canadá. Isso que eu ia perguntar. O Canadá tem officers. Para que o cidadão de Bauru entenda, antigamente na Beneficência Portuguesa havia isso. Até hoje, inclusive, nos corredores do hospital, os médicos têm seus consultórios, os especialistas. Mas, repito, ninguém consegue consultar com eles se não vier referenciado por aquele médico que está lá na periferia, que é um indivíduo extremamente valorizado pelo Estado. Interessante, esse médico interno tem os maiores salários, porque ele trabalha das 8 às 10 da noite. Como é feita a remuneração? O salário é fixo? O salário é fixo, eles ganham um salário, mas, detalhe, tem muitos médicos atendendo. Nessas clínicas de medicina interna, você sempre vai achar 2 clínicos gerais de manhã, 2 pediatras. E a grande maioria dos médicos não tem nenhuma receita além do que aquilo que ele recebe do Estado. Não, eles ganham algo, é difícil precisar salário, mas são salários bons, Duda, são salários que estimulam. A última vez que eu tive contato com um, eu perguntei para ele, o salário mínimo dele, básico, era $12.800 canadenses, aproximadamente R$25 mil. É o justo, é o correto. Né? É o correto. Não tenha dúvida. Mas aqui no Brasil... Detalhe, Duda, só queria acrescentar uma coisa que eu me esqueci. No Canadá, o dinheiro dos impostos das pessoas
voltam para as pessoas na forma de benfeitoria. Você tem asfalto de qualidade nas ruas, água de qualidade, eletricidade de qualidade, você não morre no frio que é congelante, e você tem médicos nos postos. O segredo também é a eliminação, ou pelo menos a minimização da corrupção, e um Estado e uma classe política que enxergue o cidadão, que saiba que é para ele que eles trabalham e não para grandes lobbies, como infelizmente é a realidade política do Brasil falar hoje. Em água, parece-me que o Brasil é o segundo em água subterrânea. O Canadá é o primeiro, parece. O Canadá é o primeiro. O Canadá tem aquíferos, e uma boa prova disso é o desembocar desses aquíferos naqueles grandes lagos, né? A conjunção do Michigan, do Huron, são lagos monstruosos de água doce, e o Canadá poderia inundar o norte dos Estados Unidos, se assim eu quisesse. Qual a população do Canadá, Samir? O Canadá hoje deve ter entre 45 e 55 milhões de habitantes. É pouco, é pouco. É um estado que é um país que até 2 décadas atrás... Tem brasileiro lá hoje. Muitos brasileiros. Era um país que até 2 décadas atrás pedia a imigração. Hoje, evidentemente, já há mais uma competição de mercado de trabalho e muitos chineses, Duda. Eles falam 2 línguas ou mais? Aquela mística de que o Canadá fala francês, ela é falsa. Ela é falsa. O Canadá tem um estado com forte influência francesa, que é o Quebec, que se tornou mais radical, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial. Já houveram vários referendos para o Quebec tentar se separar do Canadá. O Quebec tem uma forte influência francesa e, consequentemente, católica. É um dos poucos estados onde a maioria, uma província, né, onde a maioria é católica. O resto, a colonização é francamente inglesa, irlandesa. O Canadá tem uma coisa muito bonita, foi um estado um país onde não houve escravidão. Então, o negro canadense, ele tem uma inserção social muito mais segura, muito mais presente, a formação cultural dele é muito mais ampla. Até nisso o Canadá é melhor que os Estados Unidos. É membro da coroa britânica? Sim, ele faz parte do Commonwealth, né? Tem a Casa da Rainha lá, e todo ano o cara bate na porta do parlamento lá, paga tributo, e o parlamento britânico manda mensagem anual para eles lá. O cara bate na porta, o sujeito abre e entrega lá o pedido da rainha. É muito interessante. É um parlamentarismo? É um mix de parlamentarismo, né? Eles têm o primeiro-ministro, né? Mas tem um parlamento... O presidente manda muito pouco, né? Quase nada, é uma figura decorativa. Decorativa. Você sabe quantos partidos políticos tem? Não, a última vez que eu estive lá, eu era político ainda, e eu fui visitar a sede do Partido Quebecois, que corresponderia ao Partido Verde aqui, que os radicais gozam, né, dizendo que eles são os abraçadores de árvore, né? E eles estão em ascensão, como o Partido Verde aqui. A questão ecológica no Canadá está tendo agora uma versão muito grande, porque a calota polar, ela está retraindo, né, Duda? Então, as terras do Canadá, por incrível que pareça, estão ficando cada vez mais aráveis, porque o gelo está subindo, mas isso é uma tragédia ecológica. Então, é muito comum hoje eles detectarem a presença de alces, de ursos nas cidades, porque o gelo está indo embora e esses animais não têm onde ficar. Então, o Partido Quebecois está tendo uma grande ascensão, essa nova geração de crianças pensa muito nisso, né? Aproveita, já que você está dando essa aula sobre o Canadá para o nosso telespectador, aproveita e fala do frio em todo o Canadá. O frio no Canadá é sério, é uma coisa com a qual não se brinca. É um país montado e preparado para o inverno. Então, você na cidade de Toronto, por exemplo, na cidade de Montreal, né? São cidades que têm sistemas subterrâneos com shoppings, com supermercados, e que durante o inverno... Eu fui recentemente para o Canadá e nós fomos ver uma partida de beisebol. Eu andei 2,2 quilômetros num túnel, como se fosse um metrô, a pé, recheado de restaurantes básicos, para chegar no estádio, como se a gente fosse daqui no Alfredo de Castilho por um túnel, né? E nesse túnel eu comprei o ingresso, né, numa bilheteria de esquina, assim, digital, e já saí na entrada do estádio. Ou seja, é um país que se prepara para o frio. Eles dizem o seguinte: faça uma vez e faça bem feito, porque se estiver errado, no frio você morre. Que são temperaturas que chegam a menos 30, menos 35, menos 40, né? Acima do paralelo 45. Então, na província de Newfoundland, eles têm 10 meses do ano em geleiras. A crise americana atingiu o Canadá ou não? Não, o Canadá é um estado sensível economicamente aos Estados Unidos, evidente, uma população pequena, né? Mas
não se compara, Dudu. O Canadá e os Estados Unidos passado a limpo, né? É uma população infinitamente mais educada, mais culta, mínima, uma polícia desarmada. Evidente que já se prevê agora, já se vê agora a questão da droga. Isso é um fenômeno mundial. Eu tenho um conhecido que era motorista de ônibus circular e ele se aposentou e pediram para que ele voltasse a trabalhar. E ele, depois de 2 meses, desistiu porque ele falou, eu estava vendo adolescentes drogados do ônibus, cena que eu nunca via no Canadá. Isso é um fenômeno que até lá está entrando com forte penetração, infelizmente, Duda. Parece-me que o Canadá, a Áustria e a Polônia são os países de menor violência no mundo, viu? Eu tive na Polônia, não tive essa informação, nós atravessamos a Polônia 3 dias de carro. Há muito tempo também. Eu não me lembro. Viena você foi, né? Fui agora, 4 anos atrás. Agora, foi no Palácio de Schönbrunn? Fui. A Viena tem realmente uma estrutura de segurança pública absurda. Né? Espetáculo. Uma coisa absurda, você pode sair 3, 4 horas da manhã. Mas o Canadá é fantástico. Você anda de madrugada à noite, Duda, e não há preocupação também, em dia. Pelo menos era assim, não sei hoje. Viena, eu digo o seguinte, países pequenos, como a Áustria é o polo melhor que a Alemanha, claro. O Canadá é o polo melhor que os Estados Unidos. Todos esses países menores e vizinhos acabam desenvolvendo um sistema educacional, cultural, de segurança e de previdência menor. Talvez o tamanho seja o segredo, né? E como é que é a escola privada no Canadá? Não tem. Não tem? Não tem. Tem... Tudo é público no Canadá, né? do sistema de saúde ao sistema educacional, mas repito, paga-se muito imposto, né? Eu tive com esse meu amigo na Receita, ele me levou para mostrar como é aquela declaração, naquele dia ele deixou 48% bruto de tudo que ele ganhava. De tudo que ele ganhava. O pagamento de impostos é altíssimo. O ensino superior também é gratuito no Canadá? Todo ele é gratuito e é por aplicação, não há vestibular. O indivíduo leva consigo as notas que ele teve e a monitorização. Só que funciona, né? Não tem, sim. Não tem fraude em educação. Interessante, né? O filho do rei não faz medicina na Inglaterra. De maneira alguma. Se ele não tiver média para fazer medicina. Você vê os adolescentes lutando, Duda, para serem monitores em hospitais e museus, porque isso conta. Inglaterra, Escócia, Irlanda, Estados Unidos, o sistema funciona. O vestibular é uma instituição. Tem fraude em tudo, mas em educação todo mundo respeita, né? Exato. Fala um pouco, eu estou explorando, o doutor Samir, eu estou transformando ele em relações públicas. Eu ia falar da Capadócia, mas fala um pouquinho mais da Associação Paulista de Medicina, é isso, Samir, onde você é diretor. E quais são os objetivos que vocês estão empreendendo aí, exatamente? Eu sei que vocês estão dando um novo dinamismo para a associação. Fala um pouquinho sobre a PM aí. Eu garanto que o telespectador está fascinado de ouvir as suas explicações. A Associação Paulista de Medicina, ela está tentando, através do nosso presidente, Dr. José Eduardo Marques, que tem, inclusive, programa aqui na TV Prevê, né? Se aproximar mais da comunidade, né? Levar temas médicos relevantes à comunidade, porque o médico é muito pouco disposto a conversar, dialogar, até pelo dia a dia nosso, que é um dia a dia muito atribulado. Então eu acho que a APM, a Casa do Médico, como nós podemos dizer, é um fórum ótimo para você trazer temas como esse. Você vê, discutir aborto, discutir eutanásia, são coisas que poucas entidades se dispõem. E quando você discute isso com médicos, como vai ser quinta-feira agora, repito, dia 25, você vai se discutir aposentadoria por invalidez com médicos peritos que lidam com isso no dia a dia. Eu acho que é um privilégio. Eu acho que a PM caminha, pelo menos em Bauru, para se aproximar da sociedade, Duda, para mostrar para a sociedade que o médico pode participar dando informações relevantes, ou seja, levando cultura médica para a sociedade. A medicina brasileira, você conhece bem o Canadá, que você já foi trabalhar no Canadá algumas vezes, mas no mundo hoje, então em 2013, que tipo de especialidade... Nós sabemos que a nossa odontologia é considerada uma das melhores do mundo, né? Ela é respeitada, parece-me que supera a odontologia do Brasil, só aqueles países ali, Noruega, Suécia, né? E mesmo os Estados Unidos tira chapéu para o odonto do Brasil. E a nossa medicina, Samir? Olha, Duda, a cirurgia cardíaca e a cirurgia plástica do Brasil, elas não devem nada e são inclusive superiores a qualquer país de primeiro mundo. Isso é um ponto passivo.
eu vejo vir pacientes do estrangeiro fazerem cirurgia plástica na Santa Casa de Agudos. E não é um nem outro, já vi vários, inclusive dos Estados Unidos, viu, Samuel? Pacientes dos Estados Unidos da América. E não é pelo custo, não é só pelo custo, é pela questão da resolução. Agora, eu vejo o momento da medicina no Brasil um pouco triste, porque eu acho que essa profusão de escolas médicas que o governo fechou os olhos de uma maneira criminosa, ou seja, os gestores do governo, principalmente do governo federal, passaram a entender que você tinha que produzir profissionais médicos para atender a população, quando o segredo é exatamente o outro lado, é você pagar salários decentes e dar estrutura para que o médico possa atender bem a população. O preço nós estamos pagando agora. Nós estamos com uma geração de profissionais médicos. Recentemente o Conselho Federal de Medicina soltou dados dizendo que um pouco menos que a metade dos médicos formados por essas escolas que vieram abrindo como se abrisse faculdade de medicina na esquina, pouco mais da metade deles tem acesso à especialização. Ou seja, nós estamos produzindo profissionais que não se especializam e eles acabam sendo vítimas do mercado de trabalho. E vão atender setores críticos, que são setores de emergência e urgência. Então, esse é um momento muito triste. Eu estou com 53 anos de idade, estou indo aí para 30 anos de formado. Eu acho que o governo brasileiro conseguiu destruir o ensino médico no Brasil, que caminhava para ser um dos melhores do mundo. Por uma questão mesquinha, sabe? Por uma questão de não poder entender que o profissional lida com o maior bem que a gente tem, que é a vida humana. Assim como o policial e o professor. Eu sempre digo, o tripé da sociedade brasileira, esse pilar, parece que o governo federal entende que ele é dispensável, e ele não é, né? Nós não podemos fazer uma revolução econômica que o Brasil vem passando, graças a Deus, vem melhorando a qualidade de vida da população, as condições, mas imaginar que o sujeito que pode hoje comprar em 10 parcelas na Casa Bahia, porque melhorou o perfil econômico, ele ascendeu da classe C para a classe B, mas ele continua morrendo num latão de maca de pronto-socorro público, por falta de vaga em hospitais de referência. Que evolução é essa? O Brasil continua despencando nos índices de desenvolvimento humano, não sai daquele patamar lá, é 70º, não sei o quê. Muda uma então, posição. Enquanto nós não revolucionarmos a educação, que é o grande segredo, que é o que o Canadá fez, que é o que a Coreia fez, a Coreia do Sul, pelo menos, né? Que são os tigres asiáticos, fizeram investir massivamente na educação, e aí sim, na educação médica. Nós estamos discutindo trazer médico formado na Bolívia, na Argentina. Cuba. Isso é de uma insanidade, de uma irresponsabilidade. Você tem que dar formação para os filhos que estão aqui, formá-los bem, remunerá-los bem e dar condição de trabalho. Esse é o grande retorno que o governo federal pode dar à população. Né? Não brincar achando que médico é que nem sal, né? É branquinho, baratinho, em qualquer lugar se tem. Não é assim. Bauru é a única cidade com 400 mil habitantes no estado de São Paulo, parece-me que é a única, não sei, que não tem faculdade de medicina. E fala-se que provavelmente a nossa faculdade está criada e viria pela Unesp. Como é que você vê isso? Então, eu vejo por uma questão de justiça. Como é que pode cidades vizinhas a Bauru menores com 3 escolas de medicina? Eu não sou contra a formação e a criação de escolas de medicina, mas a formação e a criação de escolas de medicina boa. E a hora de Bauru já passou há muito tempo. Bauru tem centros de referência como o Centrinho, o Hospital Estadual e agora o Base, gerenciados pela FAMESP. Aí sim, mas por favor, uma escola de qualidade. Não um centro produtor de diploma onde você vomita no mercado um profissional mal qualificado, sem orientação e que vai cometer absurdos no atendimento urgencial, porque é para a porta de pronto-socorro que esses profissionais vão. Eles não têm inserção na área de especialidade. Pouca gente discute isso, mas eu não consigo me calar mais, porque eu acho que é uma insanidade o que se está fazendo com essa nova geração de médicos. Agora, infelizmente, Duda, quem paga o preço sempre é o povo. É a população mais pobre. É ela que não tem acesso a especialistas, infelizmente. Não, infelizmente foi que o programa voou. Já estamos com 50 minutos do programa. E hoje o telespectador não participou, porque nós estamos com problema na nossa internet aqui, mas daqui a pouquinho já está resolvido.
Mais alguma coisa, Samir? Não, só queria agradecer essa oportunidade que a TV Prevê me dá e lembrar, então, quinta-feira, dia 25 de abril, as grandes empresas de Bauru que telefonem 3226-5005, falar com a Carol para o curso de aposentadoria por invalidez que a gente quer levar para toda a sociedade regional aí. O doutor Samir mora em Agudos, né? Essa cidade maravilhosa e muito bem administrada, né, Samir? Bem, tem que reconhecer, né? Eu fui político lá e... O Carlão briga com todo mundo, mas trabalhou direitinho. Não, eu brigava com o Carlão, mas eu dizia o seguinte, eu brigava mesmo, mas pelo menos uma oposição saudável que apontava para ele os caminhos errados, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, tanto o Carlos como o Everton, que é um prefeito maravilhoso, jovem, um menino dinâmico, eu brinco, ele vai ficar bravo comigo, mas o Everton, Carlão, é você passado a limpo, né? Ele vai brigar comigo, vai ficar bravo. Mas eles cuidam, viu? Assim, não basta você fazer praça e jardim, tem que cuidar das coisas da cidade. Por isso que lá tem qualidade de vida. Lá tem menos dengue, muito menos, porque as coisas estão limpas, né? Nem vamos falar em dengue aqui em Bauru, que eu já me irrito já. Porque... Tá vendo como é fácil provocar bauruense? Só tocar na dengue. Samir, é um prazer, professor, viu? Meu professor. Foi meu aluno essa inteligência aí. Hoje eu tenho que engraxar o sapato. Me operou, né? Faz uns 10 anos operou uma hérnia minha, ele e o Carlo Briani. Né? Alberto. O Carlo é artista. O Carlo é o Carlo, você conhece a história a mãe do Carlo que conta? O Carlo era meu aluno lá na IT, eu dava aula na querida IT, lá na Química e tal. Carlos, tanto é que virou artista de cinema, esse filme dele premiado. O Estômago, na obra. Bom, mas o Carlos dava um trabalho para mim, um dia puseram uma sardinha no motor do meu carro, né? E aquele fedor no meu carro, eu não descobri uma semana que daí deixei a sardinha. Recente, há uns 3, 4, isso aconteceu há 30 anos atrás, ele contou para mim que foi ele que tinha posto a sardinha no meu carro. E quando eu estava montando o Prevê, eu e o Zé Luiz participávamos da matrícula, fazia tudo, varria tudo, né? E apareceu a mãe do Carlo para fazer a matrícula do Alberto, segundo ela, né? Aí eu perguntei para ela, nome do menino, a mãe sentada na frente, essa mãe que me conta essa história. Ela falou, Alberto Briani, né? Diz que eu levantei a cabeça e falei, o que ele é do Carlo? Irmão. Não. Aqui ele não vai estudar. E quem diria que o Alberto depois e a mãe, não, professor, eu garanto que esse é diferente do Carlos. Eu jantei com o Carlos esses dias, a mãe dele estava relembrando essa história. Bom, eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.